A vida consagrada é o coração da Igreja. Hoje, no mês vocacional, vamos orar especificamente pela vocação, a vida consagrada através do preciosíssimo sangue de Cristo. Você sabe o que significa ser testemunha do Reino? Você conhece a beleza dos votos de pobreza, castidade e obediência? Hoje vamos descobrir o chamado à vida consagrada, compreender os votos religiosos e orar pelos religiosos e religiosas. Se você sente chamado à vida consagrada, se admira os religiosos, se quer valorizar esta vocação, fique até o final. Esta oração pode despertar vocações e fortalecer a vida consagrada. Irmãos e irmãs, continuamos celebrando o mês vocacional. Ontem contemplamos a transfiguração do Senhor. Hoje vamos focar na vocação à vida consagrada. A vida consagrada é dom especial de Deus à Igreja. Homens e mulheres que respondem a este chamado entregam-se totalmente a Cristo através dos votos de pobreza, castidade e obediência. A vocação à vida consagrada é seguimento radical de Cristo, testemunho profético do Reino, entrega total ao serviço de Deus, vida de oração e contemplação, missão evangelizadora específica. Vamos orar pelos religiosos como testemunhas do Reino. Senhor Jesus, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos religiosos como testemunhas do Reino, testemunhas da vida eterna. Senhor, fazei que os religiosos sejam sinais vivos da vida eterna, antecipações do reino dos céus, testemunhas da ressurreição, profetas da esperança cristã, exemplos de vida transfigurada, testemunhas do amor radical. Senhor, fazei que os religiosos demonstrem amor total e exclusivo a Cristo, entrega sem reservas ao Evangelho, caridade heróica pelos necessitados, perdão incondicional aos inimigos, compaixão pelos sofredores, testemunhas da pobreza evangélica. Senhor, fazei que os religiosos vivam desprendimento total dos bens materiais, confiança absoluta na providência, simplicidade de vida autêntica, solidariedade com os pobres, liberdade interior verdadeira, testemunhas da pureza angélica. Senhor, fazei que os religiosos manifestem coração indiviso para Deus, amor casto e puro, dedicação total à missão, transparência de alma, beleza da virgindade consagrada, testemunhas da obediência filial. Senhor, fazei que os religiosos pratiquem submissão amorosa à vontade divina, docilidade aos superiores, renúncia à própria vontade, humildade profunda, confiança na providência, testemunhas da oração contemplativa. Senhor, fazei que os religiosos sejam almas de oração constante, contempladores dos mistérios divinos, intercessores pela humanidade, adoradores do Santíssimo Sacramento, místicos unidos a Deus, testemunhas da missão evangelizadora. Senhor, fazei que os religiosos sejam anunciadores corajosos do Evangelho, missionários incansáveis, educadores na fé, consoladores dos aflitos, instrumentos de salvação. Pelo vosso sangue, que todos os religiosos sejam autênticas testemunhas do Reino. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos votos religiosos. Voto de pobreza. Senhor, abençoai o voto de pobreza, que seja vivido com alegria evangélica, que liberte do apego aos bens materiais, que gere confiança na providência, que aproxime dos pobres de Cristo, que manifeste as riquezas do reino. Espírito de pobreza. Senhor, concedei aos religiosos desprendimento interior total, simplicidade de vida autêntica, partilha generosa com os necessitados, trabalho honesto e dedicado, administração responsável dos bens. Voto de castidade. Senhor, abençoai o voto de castidade,
que seja vivido com pureza angélica, que liberte para o amor universal, que manifeste o amor esponsal a Cristo, que seja fecundo espiritualmente, que antecipe a vida celestial. Espírito de castidade. Senhor, concedei aos religiosos coração indiviso para Deus, amor casto e puro, fecundidade espiritual abundante, maternidade e paternidade espiritual, transparência de alma cristalina, voto de obediência. Senhor, abençoai o voto de obediência, que seja vivido com amor filial, que liberte da própria vontade, que una a obediência de Cristo, que gere paz interior profunda, que manifeste a vontade divina. Espírito de obediência. Senhor, concedei aos religiosos docilidade ao Espírito Santo, submissão amorosa aos superiores, renúncia generosa à própria vontade, humildade profunda e sincera, confiança absoluta em Deus, harmonia dos votos. Senhor, fazei que os 3 votos se complementem harmoniosamente, libertem para o amor total, configurem perfeitamente a Cristo, gerem frutos abundantes de santidade, sejam testemunho para o mundo, fidelidade aos votos. Senhor, concedei aos religiosos fidelidade heróica aos votos, perseverança nas dificuldades, renovação constante do fervor, alegria na entrega total, santidade crescente. Pelo vosso sangue, que todos os votos religiosos sejam vividos com perfeição. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos diferentes carismas na vida consagrada, vida contemplativa. Senhor, abençoai os contemplativos, que se dediquem totalmente à oração, que sejam coração orante da Igreja, que intercedam pela humanidade, que contemplem vossa face, que sejam místicos unidos a vós. Vida apostólica. Senhor, abençoai os apostólicos, que evangelizem com zelo ardente, que sirvam aos mais necessitados, que eduquem na fé cristã, que curem os doentes, que consolem os aflitos. Vida missionária. Senhor, abençoai os missionários, que levem o Evangelho aos confins da terra, que plantem a Igreja onde ela não existe, que traduzam a palavra de Deus, que inculturem a fé cristã, que sejam mártires se necessário. Vida educativa. Senhor, abençoai os educadores, que formem integralmente os jovens, que transmitam a sabedoria cristã, que desenvolvam talentos humanos, que eduquem para a cidadania, que preparem líderes cristãos. Vida caritativa. Senhor, abençoai os caritativos, que sirvam aos pobres e doentes, que cuidem dos órfãos e idosos, que acolham os marginalizados, que defendam os oprimidos, que sejam mãos de Cristo. Vida eremítica. Senhor, abençoai os eremitas, que vivam no silêncio e solidão, que se dediquem à contemplação, que façam penitência pela humanidade, que sejam profetas do deserto, que antecipem a vida celestial. Institutos seculares. Senhor, abençoai os consagrados seculares, que vivam a consagração no mundo, que sejam fermento na sociedade, que santifiquem as realidades temporais, que sejam ponte entre igreja e mundo, que evangelizem nos ambientes seculares, novas formas de vida consagrada. Senhor, suscitai novas formas que respondam aos desafios atuais, que atendam às necessidades da Igreja, que evangelizem a cultura moderna, que sejam criativas na missão, que manifestem a novidade do Evangelho. Pelo vosso sangue, que todos os carismas floresçam na Igreja. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro especificamente pelos religiosos e religiosas, pelos religiosos em formação. Senhor, abençoai os noviços e noviças, que discernam bem sua vocação, que se formem integralmente, que cresçam na vida espiritual, que se preparem para a missão, que perseverem até o fim.
pelos religiosos jovens. Senhor, fortalecei os jovens religiosos, que vivam com entusiasmo a vocação, que sejam fiéis aos votos, que se dediquem ao estudo, que desenvolvam seus talentos, que sejam exemplos para outros jovens, pelos religiosos maduros. Senhor, sustentai os religiosos maduros, que sejam sábios formadores, que transmitam a experiência, que liderem com prudência, que sejam pais e mães espirituais, que renovem constantemente o fervor, pelos religiosos idosos. Senhor, consolai os religiosos idosos, que ofereçam os sofrimentos, que sejam testemunhas de fidelidade, que transmitam sabedoria, que se preparem para a eternidade, que sejam venerados pela comunidade, pelos religiosos em dificuldades. Senhor, ajudai os religiosos em crise, que encontrem apoio na comunidade, que renovem a vocação, que superem as tentações, que redescubram o primeiro amor, que perseverem na fidelidade, pelos superiores religiosos. Senhor, iluminai os superiores, que governem com sabedoria, que sejam pais e mães amorosos, que discernam a vontade de Deus, que promovam a unidade, que sejam exemplos de santidade, pelas vocações religiosas. Senhor, suscitai novas vocações, que muitos jovens respondam ao chamado, que as famílias apoiem as vocações, que a Igreja valorize a vida consagrada, que os religiosos sejam atrativos, que o mundo reconheça sua importância. Pelos ex-religiosos. Senhor, abençoai os que deixaram a vida religiosa, que encontrem seu caminho de santidade, que não percam a fé, que valorizem o tempo vivido, que contribuam para a Igreja, que sejam acolhidos com caridade. Pelo vosso sangue, que todos os religiosos sejam santos e felizes. Pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, eu consagro toda a vida consagrada. Consagração dos religiosos existentes. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os religiosos e religiosas do mundo, que sejam purificados e santificados. Consagração das futuras vocações. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todas as vocações religiosas que surgirão, que nasçam santas e perseverem. Consagração dos carismas. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os carismas religiosos, que floresçam e frutifiquem. Consagração da missão. Senhor, eu consagro ao vosso sangue toda a missão da vida consagrada, que evangelizem eficazmente. Declaração da vida consagrada. Pelo preciosíssimo sangue de Cristo, eu declaro: a vida consagrada é dom de Deus à Igreja. Os religiosos são testemunhas do reino. Os votos religiosos libertam para o amor. A vida consagrada é profecia de esperança. O mundo precisa de religiosos santos. Senhor, selai esta consagração com vosso sangue, que a vida consagrada floresça. Irmãos, valorizar a vida consagrada exige ações práticas. 1. Orem pelas vocações. Rezem diariamente por novas vocações religiosas. Adotem um religioso em oração. 2. Apoiem os religiosos. Ajudem materialmente as congregações. Ofereçam seus talentos para a missão. 3. Valorizem o testemunho. Reconheçam a importância dos religiosos. Agradeçam por seu serviço. 4. Eduquem sobre vocações. Ensinem os filhos a valorizar a vida consagrada. Falem sobre santos religiosos. 5. Acolham os religiosos. Recebam-nos em suas casas. Participem de suas atividades pastorais. 6. Discernam a própria vocação. Se sentem chamado, procurem orientação. Não tenham medo de responder. 7. Vivam os conselhos evangélicos. Mesmo leigos, pratiquem pobreza, castidade e obediência, segundo seu estado.
Hoje, façam algo concreto para apoiar a vida consagrada. Termino com as palavras de Jesus. A messe é grande, mas os operários são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie operários para sua messe. Que o preciosíssimo sangue de Cristo suscite muitas vocações religiosas, que os religiosos sejam santos, que a vida consagrada floresça. Se esta oração tocou seu coração, deixe nos comentários. Testemunhas do Reino. Compartilhe este vídeo para despertar vocações. Amanhã, sexta-feira, oraremos pela vocação sacerdotal. Ative o sininho para não perder. Que sua vida seja testemunho do Reino. Que você valorize e apoie a vida consagrada. A vida consagrada é o coração da Igreja. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.